Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo do canal. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo bíblico da carta ao Apocalipse, capítulo 8. Mas antes, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, meus irmãos, quem estiver com a sua Bíblia, vamos abrindo aí em Apocalipse, capítulo 8, onde nós veremos, meus irmãos, nestes primeiros versículos do 1 até o versículo 9, sobre o silêncio no céu e as orações dos santos. Vamos ver também sobre a primeira trombeta e também a segunda trombeta. Nestes primeiros versículos de 1 até o versículo 9. Vamos ver aí. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra, e queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu uma terça parte dos navios. Meus irmãos, nestes primeiros versículos de 1 ao 5, primeiramente, quando o 7º selo é aberto, há silêncio no céu. Um anjo oferece diante de Deus as orações dos santos, junto com incenso. E o silêncio no céu, meus irmãos, nos mostra aqui que algo muito sério está para acontecer. Tudo para, tudo fica em silêncio. E então aparece algo lindo. As orações do povo de Deus sobem até o Senhor. Talvez você pode pensar hoje: a minha oração é pequena. Deus talvez nem deve estar ouvindo. Mas esse texto aqui da Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Deus, Ele ouve cada oração sincera. Nenhuma lágrima é esquecida, nenhum clamor passa despercebido. E isso nos ensina, meus irmãos, para nós continuarmos orando, mesmo quando parece que nada está acontecendo em nossa vida. Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. Amém? E nos versículos do 6 ao 7, vimos aqui a primeira trombeta. O primeiro anjo toca a trombeta, e granizo e fogo, misturados com sangue, caem sobre a terra. E aí, meus irmãos, aqui nós vemos sinais de juízo. Isso nos lembra que o pecado, ele destrói. Muitas vezes
as pessoas ainda hoje continuam brincando com o pecado, mas Deus, Ele está nos mostrando: o mal nunca produz vida. O pecado destrói famílias, o pecado destrói corações, o pecado destrói a paz. E aí, nós precisamos abandonar imediatamente, meus irmãos, tudo aquilo que nos afasta do Pai. Amém? E dos versículos de 8 ao 9, vemos aqui a segunda trombeta. Algo parecido com uma grande montanha em chamas cai no mar, e parte do mar vira sangue, e muitos seres vivos morrem. O mar aqui representa vida, representa movimento e sustento. Aqui nós vemos a destruição chegando onde antes havia vida. E isso nos ensina algo muito, mas muito forte. Longe de Deus, tudo começa a morrer por dentro. A pessoa, ela pode sorrir por fora, mas por dentro ela está vazia. E aí, meus irmãos, isso nos ensina que somente Jesus Cristo, nosso Salvador, pode trazer vida verdadeira aos nossos corações. Amém? E agora, nestes últimos versículos, meus irmãos, do 10 até o versículo 13, nós vamos ver aqui sobre a terceira trombeta e também nós vemos sobre a quarta trombeta e o aviso da águia. Vamos ver nestes últimos versículos do 10 até o versículo 13. Vamos ver aí. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida, então, uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Meus irmãos, nestes últimos versículos, primeiramente do 10 até o versículo 11, nós vemos aqui uma estrela chamada Absinto, que ela cai sobre os rios e sobre as fontes, tornando as águas amargas. A água simboliza vida, é o símbolo da vida. Mas agora as águas se tornam amargas. E isso nos mostra como o pecado amarga a nossa alma. Quantas pessoas hoje vivem cheias de raiva, cheias de mágoas, cheias de tristezas, cheias de vazio? Por quê? Porque essas pessoas estão longe da fonte verdadeira, que é Deus. Jesus é a água viva, e sem Jesus Cristo, o coração ele fica seco. Sem Jesus, nossos corações ficam vazios. E aí, meus irmãos, estes versículos nos ensinam que nós precisamos entregar as nossas dores ao Senhor e também, principalmente, o nosso coração. Amém? E no versículo 12, vemos a quarta trombeta. E parte do sol, da lua e das estrelas é atingida, e a terra fica em escuridão parcial. A escuridão representa o afastamento de Deus. Quando a humanidade se afasta do Senhor, tudo fica escuro espiritualmente. Quando eu, você, cada um de nós nos afastamos de Deus,
tudo fica escuro espiritualmente. Hoje nós vemos muitas pessoas perdidas, não é? Pessoas sem direção, pessoas sem esperança, pessoas sem paz. Por que essas pessoas estão assim? Porque estas pessoas tentaram viver longe da luz de Deus. E Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, a alma se perde. E isso nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos andar perto de Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Amém? E no último versículo, sobre o aviso da águia. Uma águia voa dizendo: ai, 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 dos habitantes da terra, anunciando que ainda virão coisas mais fortes. Deus, ele está avisando antes. Isso mostra misericórdia, porque Deus, ele não deseja destruir. Deus, ele deseja nos salvar. Antes do juízo, vem o aviso. Antes da correção, vem o chamado ao arrependimento. E aí, meu irmão e minha irmã, esse último versículo nos ensina que enquanto há vida, há oportunidade de voltarmos para Deus. E essa águia voando é o aviso de Deus para mim, para você, para cada um de nós voltarmos para o Senhor. Amém? E antes de finalizar esse nosso estudo do capítulo 8, aprendemos mais 5 lições neste capítulo. Primeira lição de hoje: Deus, ele ouve cada oração feita com sinceridade. Primeira lição. Segunda lição: o pecado sempre traz destruição e dor. Terceira lição: somente Jesus pode preencher o vazio de nossas almas. Quarta lição: quem vive longe de Deus vive em escuridão espiritual. E quinta e última lição: Deus, ele continua chamando até hoje as pessoas ao arrependimento antes do juízo final. Amém? Foram essas as 5 lições que aprendemos hoje neste capítulo 8 de Apocalipse. E antes de finalizar, meus irmãos, nosso estudo, eu peço carecidamente que quem está acompanhando o canal, quem sabe, né? Quem já está acompanhando, sabe que sempre no final do vídeo eu peço carecidamente que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixe o seu like ou gostei, pois isso ajuda muito o canal aqui a alcançar mais e mais pessoas. E também compartilhe com algum parente, algum amigo seu que precisa ouvir hoje esta palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a de toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até, se Deus quiser, o próximo capítulo da palavra de Deus. Até lá, meus irmãos.